Às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim, que buscam avivamento na igreja. E elas acham que o avivamento é pular, falar em línguas, o derramamento do Espírito Santo. Avivamento não é isso. Avivamento é uma igreja que não para. É uma igreja que vai atrás do perdido. Isso é uma igreja avivada. Avivado quer dizer vivo. É isso. Não é uma igreja que pula, que grita. Apesar que a gente pula e a gente grita também. Mas não é essa a essência de um avivamento. A essência de um avivamento é a gente produzir. Fala para quem está do seu lado, a essência do avivamento. Fala de novo que eu gaguejei aqui. Fala assim, a essência do avivamento é dar frutos. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 49. Gênesis 49, versículo 22 em diante. Acompanhe comigo. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. A bênção de seu pai, as bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Somente até aí. Feche a sua Bíblia, guarde aí no seu lugar, feche seus olhos e fale com Deus. Peça para Ele falar com você nessa manhã. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Vem, meu Deus, falar conosco, venha de encontro, Pai, às nossas necessidades e confrontar, ó Pai, aquilo que precisa ser confrontado, para que as nossas vidas, ó Pai, alcancem novos patamares, para que nós possamos viver o melhor do Senhor, ó Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Meu Deus, fala através da minha boca, que o Teu Espírito Santo me use como instrumento para falar daquilo que o Senhor quer falar a cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Olha só, aqui Jacó, ele está abençoando todos os seus filhos. Ele está derramando palavras de bênçãos sobre cada um dos seus filhos. E quando ele se dirige a José, ele diz muitas coisas que fizeram diferença na vida de José e em toda a nação de Israel, em todo o povo. E ele diz que José é ramo frutífero. Ele abençoa o seu filho, dizendo que ele produziria, que ele seria uma bênção, que as bênçãos que estariam sobre a vida dele seriam maiores do que as bênçãos dos pais. E olha a importância de a gente falar palavras certas, abençoar aqueles que são os nossos, através de orações, através de declarações de fé. Porque quando nós aprendemos na palavra de Deus, nós vemos os pais falando a respeito dos filhos. Nós vemos os pais abençoando os filhos. Os pais dizendo palavras de direcionamento, de bênçãos para os filhos. Então, se nós vemos este exemplo, nós precisamos seguir o exemplo. Abençoar os nossos. Orar pelos nossos, fazer declarações de bênçãos sobre os nossos, declarar que os nossos filhos são como flecha, e aqui fala que
O Deus Todo-Poderoso é quem fortalece as mãos, os braços de José, que ele permanece firme com o arco nas mãos, porque Deus o sustenta. As palavras aqui são fortes, as palavras são de declarações fortes sobre a vida de José. Não são quaisquer palavras, não é qualquer coisa que está sendo falado aqui. Está dizendo inclusive que os inimigos atacam contra ele, não se cansam de atacar a vida dele. O pai não está rogando uma maldição. Ele está dizendo, os inimigos eles vão te atacar, mas eles não vão ser capazes de te ferir. Eles virão contra você, mas eles não vão ser capazes de causar dano a você. Olha no que o pai dele pensou para fazer declarações a respeito dele. Então nós precisamos declarar bênçãos sobre a nossa vida e sobre os nossos. Fala para quem está do seu lado, você precisa abençoar o próximo. Fala para quem está do seu lado, você precisa me abençoar. A palavra de quem está perto de você precisa te abençoar, não pode te jogar para baixo, não pode ser uma palavra negativa. A gente não vive de afirmações positivas, não é isso que faz a diferença na nossa vida, eu afirmar positivamente que eu vou conquistar algo. Isso só faz uma enganação na mente, só provoca uma enganação na mente e no coração, é uma ilusão. Mas quando eu faço declarações, mediante a fé que eu tenho em Deus, essas declarações, elas surtem efeito. Há uma diferença entre eu afirmar algo positivamente e em eu fazer uma declaração com fé. Eu posso falar assim, não, vai dar tudo certo. Estou afirmando positivamente. Mas eu posso falar assim, não, Deus vai dar o caminho. Deus vai dar a direção. O Senhor vai abrir as portas, vai abrir a minha visão. Pastor, não é a mesma coisa? Claro que não. Quando eu falo que vai dar tudo certo, eu estou confiando em qualquer coisa, menos em Deus. Mas quando eu faço uma declaração de fé, eu estou colocando Deus como a base para que tudo aconteça. Está entendendo a diferença? A diferença está aí. Eu coloco Deus como base. E por que José ele foi tão abençoado? Porque o pai, quando estava fazendo declarações sobre a vida dele, estava firmado na fé que ele tinha no Senhor. Se você ler algumas vezes essa declaração, eu te aconselho, faça isso em casa. Gênesis 49, do 22 ao 26. Leia algumas vezes, para você entender em que estava firmada a palavra do pai de José. Sempre firmada em Deus. Sempre a confiança depositada no Senhor. Sempre ligado diretamente ao Pai. E aí, acontece a bênção. A bênção é derramada. Jacó, ele foi um exemplo de homem inteligente, sábio, destemido, trabalhador, dedicado. Foi um exemplo. Deus fez com que José prosperasse muito. Deus fez com que tudo aquilo que era confiado às mãos de José viesse a prosperar, viesse a dar frutos. E o que o pai falou aqui? José é um ramo frutífero. Mas o pai declara, é um ramo frutífero junto à fonte. O que é isso, um ramo frutífero junto à fonte? As árvores frutíferas, elas dão mais fruto quando elas são regadas constantemente, quando elas são cuidadas constantemente. E na cidadezinha de onde nós viemos, tem muitos riachos, muitos rios lá. Tem 60 cachoeiras na cidade. Então a gente vê muitas árvores
frutíferas à beira do rio. É onde elas produzem mais, onde tem nutrientes ali, tem muita água. Elas estão ligadas à fonte, então elas produzem muito mais. Olha a declaração de Jacó como é algo inteligente. Ele fala: José é um ramo frutífero junto à fonte, então ele vai produzir muito. As nossas vidas precisam ser assim. Nós precisamos produzir. Fala para quem está do seu lado: nós precisamos produzir muito. A gente precisa ser produtivo, porque senão, para que serve a gente? Abra lá a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Jesus viu aquela figueira, e o texto ele é muito claro, fala que tinha folhas na figueira. Tinha folhas. Mas o texto diz também que não era tempo de figo. Não era tempo de frutificar. Mas a figueira, ela dá folhas, e aparecem os figos escondidos debaixo da folha, mesmo fora de tempo. Mesmo fora de tempo. Por que a palavra diz que não era tempo de dar figos? Porque ainda não era o período da safra, da produção. Mas a figueira, ela dá figos no tempo e fora de tempo. Olha que interessante. E porque havia folhas, era sinal de que os frutos estariam ali. Alguns frutos poderiam ser achados, porque a folha já havia coberto a árvore. E por que a figueira, ela fica com as folhas mais bonitas? Para proteger o fruto. Porque o figo é um produto delicado, é um fruto sensível. Então vem as folhas e depois surge o fruto, para que ele não seja consumido pelo calor. E Jesus, vendo de longe, viu que tinha, fala comigo, tinha folha. Então a possibilidade de ter frutos era muito grande. Está entendendo isso? Mas Jesus chega, olha entre as folhas, procura, e ele nada encontra. Ele não encontrou nada. Aquela figueira tinha a aparência que tinha frutos. Tinha a aparência que fazia produzir frutos. Mas quando Jesus chega perto, ele observa que aquela aparência era só aparência. Não encontrou nada. Fala comigo, a aparência, ela é passageira. Por quê? Quando eu aparento fazer algo e eu não faço, uma hora eu vou ser descoberto. Se eu aparento que eu oro, mas eu não oro, uma hora vai ficar claro. Se eu aparento santidade e eu não vivo a santidade na minha vida, uma hora eu vou ser descoberto. Por isso que quem aparenta santidade sempre cai do cavalo. Porque é impossível. Eu vejo tantas pessoas, e perdão da palavra, vomitando santidade. Porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque isso, e mulher não pode tal coisa, e homem não pode tal coisa. Tudo coisas de homens. Tudo coisas que homens inventaram na cabeça deles para definir um modelo de santidade. A gente vê até algumas deturpações por aí, até no comércio tem moda evangélica. Fala, meu Deus do céu, só entra crente, deve entrar só gente feia nesse lugar. Eu já penso assim, não é?
Porque lá no passado o crente era feio, pobre e morava longe. É ou não era? Você não vê isso aqui hoje, ó. Não tem nenhum feio, nenhum pobre e todo mundo mora perto. Gente, a deturpação da palavra, ela engana muitos. Engana muita gente. Mas aquilo que é a aparência passa rápido. Você pode ver que essa aparência de santidade não durou muito tempo. Foi embora. Porque é só uma aparência. Eu já vi tanta coisa, de gente que vomitava o crentez, e quando a vida da pessoa aparecia, era uma decepção. E a palavra de Deus diz que se a luz que está em você são trevas, quão profundas as trevas são. É feio demais. Mas nós precisamos entender que quando Jesus ele se decepciona com aquela figueira, ele amaldiçoa a figueira. Ele fala para ela: nunca mais você vai dar fruto. Nunca mais alguém vai achar que você tem alguma coisa boa para dar. E no dia seguinte, quando os discípulos passam ali, eles olham para a figueira e a figueira está seca, totalmente seca. E eles lembram. E Jesus fala a respeito de fé. Fala a respeito de fé na sequência. Ele não vem dando uma lição de moral a respeito de dar frutos. Ele fala de fé. Por quê? No que estava baseada a palavra de Jacó a respeito de José? Na fé. Fala comigo, fé. Jacó depositou toda a sua confiança, toda a sua fé no Senhor. Quando nós queremos alcançar algo, nós vamos onde tem fruto. Nós vamos onde algo pode nos dar alguma coisa. Nós procuramos algum lugar que possa acrescentar algo na nossa vida. Você vai em restaurante que está vazio? Você passa num lugar que tem 3, 4 restaurantes, você vê um restaurante vazio e um cheio, você vai aonde? Você vai no vazio? Você tem coragem? Porque não faz sentido para mim, um lugar está cheio de gente comendo, alegre, feliz, e no lugar do lado, um restaurante que talvez sirva parecida comida ali, uma comida mais ou menos igual, e não tem ninguém dentro. Você não desconfia não? Você não desconfia que tem algo errado? Na hora eu falo: não vamos aí não. Né, amor? Falando: não vamos nesse lugar não, vamos pegar fila, a gente espera, não tem problema. Deve ter comida azeda aí. Aqui está comida fresquinha, está rodando. Tem um monte de gente comendo. Aqui tá bom o negócio, está dando fruto aqui. Ali, ali é figueira seca, não vamos não. A gente precisa observar os sinais. Jesus, ele fez uma grande lição ali. Ele deu uma grande lição. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. Porque tem muita gente vomitando santidade por aí, achando que vai convencer pastor, achando que vai convencer líder. Os líderes dessa igreja, eles tiram a meia sem tirar o sapato, são lisos de tudo. Não engana. Não se enganam não. Todo mundo aqui é forjado no fogo quente, na fornalha ardente. Ninguém se engana. Quando vem uma enganação, todo mundo já abre o olho, já está esperto, já está ligeiro. Enganação não. Diz que dá fruto, mas não faz nada. Diz que produz bastante, mas é só da boca para fora. Tem gente às vezes que tenta até ensinar os pastores como a gente tem que trabalhar. Manda dica para a gente: ó pastor, por que você não faz isso? Fala: meu, vai para o inferno. Não sai do lugar para tirar um papelzinho do chão. Não consegue pegar um copo caído no chão. Não vem em um mutirão.
não faz nada e quer ensinar. Não, é figueira infrutífera, vai ficar seco. E não é maldição do pastor, não, é palavra de Deus. Não, pastor, porque o senhor podia fazer desse jeito. É mesmo? Abre uma igreja, vai lá, filho, pode ir, está na bênção, tenta a sorte. Mas ninguém quer pôr a mão para fazer. É difícil, né? Isso vale, não é apenas para a igreja, vale para a vida. Quantas pessoas às vezes chegam para falar do seu trabalho, da sua profissão? Por que você não faz desse jeito? Por que você não faz tal coisa? Por que você não faz assim, assado? A pessoa não faz, ela gosta de dar dicas. Ela é profissional em dar dicas de coisas que ela nunca fez. Não conhece o profissional desse? Preciso inventar uma abreviatura para esse treco. Profissional em dar dicas de coisas que nunca fez. Tem um monte por aí, gente. Tem na internet um monte de gente ensinando a ficar rico, que está com as contas tudo atrasado, está querendo te vender um curso para ele ficar rico, não ensinando nada. Tem um monte assim, um monte de gente que tem aparência, mas não vive o que fala. Um monte de gente que parece ser algo, mas não é. Um monte de gente que diz dar frutos, mas quando você procura debaixo das folhas, não tem nada. É uma figueira improdutiva. Jesus, ele acaba com aquilo que tem apenas aparência, com aquilo que apenas parece. E como é que acaba com isso? Trazendo a luz, revelando a verdade, mostrando aquilo que precisa ser mostrado. Mas para humilhar, não é para isso, é para que você fique esperto, para que você não seja enganado. Jesus, ele traz a luz, ele mostra a verdade. Então não se engane, não se iluda. Cuidado com gente que vem querendo dar muita lição de moral. Cuidado com gente que vem querendo falar para você, você está fazendo errado, você devia fazer assim, assim, assado. Você já falou com o pastor? Fala para o pastor. Fica a dica. Fala para as pessoas assim, por que você não passa essa ideia para o pastor? Olha que ideia brilhante. Incentiva, dá um gás para a pessoa. Fala, nossa, essa ideia é maravilhosa. Passa para o pastor e para a pastora. Aí senta na salinha com a gente lá para bater um papo. Vai entrar um gavião, vai sair um pintinho molhado. Gente, o que nós não podemos é nos iludir com quem não dá fruto. E a gente precisa ser aqueles que dão fruto. Nós precisamos ser aqueles que dão fruto. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Porque às vezes a gente está achando que a gente está abafando, que a gente está arrasando, que a gente está fazendo muito. Tem gente que fica às vezes magoado, porque o pastor não agradece, porque o pastor não cita o nome. Tem gente que fica dodói. Mas a pessoa acha que por ela pegar um copinho no chão, ela precisa de uma moção de aplausos. Está entendendo isso? Quando a gente não faz mais do que obrigação. Ô pastor, o senhor está falando que é obrigação trabalhar? Não, não trabalha não. Como é que vai ficar a sua casa se você não trabalhar? É obrigação. A gente precisa seguir em frente. Precisa buscar as fontes de água viva para a gente ser alimentado todos os dias. Para que a gente possa dar frutos, e esses frutos sejam consistentes, eles permaneçam. A gente precisa ser aqueles que dão fruto. Nós precisamos dar fruto. Quando Jesus for procurar em nós, debaixo das folhas da santidade, debaixo das folhas da vida cristã, debaixo das folhas do conhecimento da palavra de Deus, debaixo das folhas da oração, nós vamos ter frutos para apresentar ao Senhor. Quando Ele mandar a gente estender as mãos,
Ele vai ver as nossas mãos calejadas no trabalho, na obra. Ele vai ver que a gente tem algo para apresentar a Ele. A gente vai poder falar assim: Senhor, eu trabalhei, ganhei almas para o Senhor. Não é falar: Senhor, Senhor, no Teu nome eu expulsei demônios, no Teu nome eu curei enfermos, mas é no nome de Jesus. E o próprio Jesus, quando mandou os homens, os discípulos irem de casa em casa, eles voltaram felizes da vida, porque os demônios tinham se submetido ao nome de Jesus, porque pessoas haviam sido curadas, pessoas haviam sido libertas. E Jesus falou assim para eles: não é isso a essência. Fiquem felizes pelo nome de vocês estar escrito no livro da vida. Então, mais importante é nós conquistarmos a salvação para nós e para o próximo, do que as outras coisas. As outras coisas precisam acontecer e vão acontecer. Mas quais são os frutos? Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Os frutos é a gente viver aquilo que a gente prega. Os frutos é a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. É que o próximo que nos observa, que vive perto da gente, seja conquistado pelas nossas atitudes. Isso é frutificar. Isso é dar frutos. Que aqueles que nos observam, que estão ao nosso lado no trabalho, em casa, na família, pela rua, olhem para nós e vejam em nós o brilho de Jesus no nosso rosto. Mesmo elas não sabendo identificar o que é, elas vejam que tem alguma coisa diferente. Que elas queiram saber o que acontece na sua vida, para que você seja do jeito que você é. E não ser apenas uma aparência de algo bom, mas ser de verdade algo bom. Nós sermos de verdade algo que dá muito fruto. Abra lá Jeremias, profeta Jeremias, para nós encerrarmos. Capítulo 17, versículo 7, diz assim: Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. No ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. É assim a sua vida. Você é a árvore plantada junto ao ribeiro. As suas raízes se estendem para pegar da seiva, da água, dos nutrientes. Você não tem medo quando vem o tempo da dificuldade, quando vem os enfrentamentos. Você não teme porque você está plantado junto àquele que te dá tudo o que você precisa. No tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes. No tempo da dificuldade, você continua dando fruto. No tempo em que está todo mundo reclamando, está todo mundo murmurando, está todo mundo maldizendo, você está falando: bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor me abençoou. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem me sustentado. Você não vai temer o tempo ruim. Você não vai temer o tempo da dificuldade. Podem soprar os ventos, pode vir a praga, mas você não vai temer, nada vai acontecer com você. Lá na cidadezinha de onde nós viemos, lá a produção é de banana, lá é tudo banana. Aqui é tudo cana e milho, lá é banana e eucalipto e palmito. Mas a maior parte é banana. E tem uma doença que aflige os bananais, que chama-se cigatoca. É um fungo, um parasita. Ele não mata um fruto, ele não mata uma bananeira, ele mata a região inteira.
Lá naquela cidade, são 6 milhões de pés de banana. 6 milhões. Dizima, acaba. Tem a cigatoca amarela, que deixa as folhas amareladas, que é uma doença tratável, mas tem a cigatoca negra, que ela acaba. Sabe a figueira? É desse jeito. Em dias, a bananeira ela apodrece e ela vira um monte de nada. E aquilo foi afligir a região, porque algum caminhão com uma carga que não deveria ter de folhas de algum lugar, levou para jogar no sítio, no meio do mato, de alguém que pediu. E naquelas folhas tinha a doença, e aquilo começou a alastrar. Imagina o desespero de um produtor, vendo a sua produção morrendo. Mas tinha um crente no meio, tinha um crente. E ele orou a Deus, ele falou: Deus, foi o Senhor que me deu tudo que eu tenho. Foi o Senhor que me deu essas terras. Foi o Senhor que me deu essa produção. É daqui que a minha família é cuidada. É daqui que a minha família é sustentada. Senhor, a praga vai chegar até a cerca, mas ela não vai passar adiante. Senhor, eu não quero que apenas a minha seja protegida, mas daqui em diante, que todas as propriedades estejam protegidas, Deus. Porque isso aqui é o sustento da região. Se acabar isso aqui, todo mundo vai empobrecer. Tem gente que vai tirar a vida. E ele foi falando com Deus. A praga chegou na cerca e não passou. Nossa, pastor, então tinha um espaço entre um e outro? Não. É uma bananeira do lado da outra e tinha só uma cerca separando as terras. As folhas encostadas no alto. Tinha tudo para acabar com tudo. Parou na cerca. E todo o restante da cidade foi abençoado, porque um homem se levantou, fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. A partir de você, todos serão abençoados. Vá e dê fruto. Fala para quem está do seu lado: nós vamos juntos e nós vamos dar muito fruto. Fala mais confiante ainda do que você falou agora. Fala assim: nós vamos juntos e nós vamos dar muitos frutos.